subiam junto ao templo. Pedro e João subiam junto ao templo. Subiam junto ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diretamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhando atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse: não possuo, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela
de que havia um homem em cima do muro. Não foi, pastor, ele contou? Que havia um homem em cima do muro e tinha o diabo e os seus anjos, Jesus e os seus anjos, e Jesus com os seus anjos lutavam, pelejavam, e dizia para ele assim: pula para cá, pula do jeito que você está para esse lado, vem para cá, pula para cá, porque aqui você vai ter libertação, pula para cá, vem para cá. E aí de repente Satanás estava com seus anjos e um dos anjos dele perguntou: por que é que a gente não luta por ele? E Satanás tranquilamente
que João e Pedro, principalmente Pedro, havia pregado e ele tinha conquistado para Jesus, através de um novo evangelho, 3.000 almas. Ele falou: eu vou usar na fé. Aleluia. Quanto tempo faz que você não tem uma ousadia na fé? Aliás, eu olhei para o pastor domingo, o pastor aí comigo e disse assim: recebe a cura. Irmãos, depois eu fui para casa e falei: Jesus, 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 Jesus. Cobre com teu sangue, cura teu servo. Mas, irmãos, domingo passado, eu estava tão cheio, e estou hoje de novo, viu? Estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio da graça, tão cheio do Espírito Santo, que eu não pensei, irmãos, profetas se pensa não fala. Eu não pensei, por isso eu falei que Deus mandou falar. Agora que está sobre ele a sentença de cura, irmão. Eu quero dizer para você, você pode estar esmolando, mas o que Deus tem para você é cura, é restauração, é libertação, é graça que vem de Deus. Aleluia. Aí ele se levanta, ele olha e diz assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, podia até te dar, mas eu tenho uma coisa. Sabe, querido, é como dissesse assim: soprou um vento impetuoso, eu fui cheio da graça, e eu quero dividir isso com você. Eu quero dividir o que eu recebi lá no dia do Pentecoste com você. E eu quero falar para você que tem uma coisa melhor do que ouro e que prata, tem uma coisa melhor do que teu esposo, tem uma coisa melhor do que os teus filhos, tem uma coisa melhor do que o teu carro, tem uma coisa melhor do que a tua casa, tem uma coisa melhor do que dinheiro. É Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. Ele olhou e diz a palavra que ele fitou. Então ele olhou bem dentro do olho, olha bem dentro do olho do seu irmão e diz assim: há poder no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Há poder para te libertar hoje. E ele disse assim para aquele homem: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele pegou na mão e disse: levanta e anda. E sabe o que aconteceu? O coxo entrou cantando, louvando e saltando para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quem deixa de receber esmola, louva. Quem deixa de receber esmola, canta. E ele vem pra frente cantando e falando: olha, eu passei assim, 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 mas eu vivi o sobrenatural de Deus. Irmãos, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, não fica pedra sobre pedra. O teu coração é abalado instantaneamente. Não temos desculpa para dar diante de Deus. Ele simplesmente recebe, levanta e entra cantando para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Há poder no nome de Jesus para te libertar essa noite. Você está olhando para mim? Sabe o que eu tenho para você? Nada. A pastora Márcia vai errado. A pastora Márcia pode até deixar de te ligar, pode até deixar de ir na tua casa te visitar. A pastora Márcia por um dia pode passar por você dentro da igreja e não te cumprimentar. Eu sou como Pedro, eu sou como João, mas uma coisa eu posso te dizer: a pastora Márcia tem buscado da parte do Senhor o Espírito Santo. E eu posso te dizer hoje: levanta e anda, porque o Senhor quer te encher e quer fazer você ser cheio do Espírito Santo. Não porque há alguma coisa importante em mim, porque em mim não há nada importante a não ser o fato de que eu tenho que levar a palavra de Jesus Cristo. O que há importante em mim é a atuação do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai te curar, e é o Espírito Santo que vai te levantar, e é o Espírito Santo que vai tirar a tua depressão, e é o Espírito Santo que vai limpar os teus olhos toda lágrima e vai
venho com isso. Eu até peguei a metade do louvor, né? Porque Jesus por mim morreu, eu venho com isso. Essa mais ou menos ela sabe. Eu venho com isso. Coxo, aleijado, manco, eu venho com isso. Triste, angustiado, amargurado, porque Jesus por mim morreu, eu venho com isso. Sabe o que Deus só está pedindo para você? Vem, Gilmar. Vem, Mônica. Vem. Vem. Ó, Deus está dizendo para você. Aleluia. Deus está dizendo para você. Vem. Vem do jeitinho que você está.